Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê, por exemplo, na clínica, pessoas que vêm buscar soluções medicamentosas para problemas do cotidiano. Ah, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi uma pessoa da minha família, eu estou sofrendo e eu quero parar de sofrer. Eu não quero viver esse luto e essa dor. Pois é, você só vai perder um pai, uma mãe, uma pessoa da família uma vez na tua vida. Você quer se amortecer, você quer se anestesiar, ao invés de viver um momento único e singular desses, ao invés de viver o luto, o velório do teu familiar, sei lá quem for, uma perda, um término de relacionamento, ao invés de viver esse luto, que é um luto necessário para que a vida tenha sentido, você quer se anestesiar e não viver algo que você vai ver uma vez numa vida só. Você quer evitar isso. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Stirmer, sou psicólogo, especialista em psicologia clínica e psicologia do esporte, tenho mais de 10 anos de experiência clínica. Esse aqui é o meu canal e podcast da clínica, onde eu falo sobre psicologia, psicologia do esporte, literatura, psicanálise, desenvolvimento pessoal, saúde mental. Esporadicamente eu também trago alguma questão mais específica do cotidiano que me chama a atenção, e hoje especificamente eu quero falar sobre um filme muito lindo, um filme muito bonito que eu assisti no final de semana passado e que linka com algumas coisas que eu estou pensando também e que refletem um tema que eu gosto muito, que é sobre o sentido da vida. O que faz a vida valer a pena, o que faz uma vida ser boa, o que faz sentido de se viver, quais são as sensações que a gente precisa buscar e sentir para que uma vida se torne uma vida agradável de ser vivida. Vou começar pensando e linkando o filme, que é um filme que é muito bacana, ele está na HBO, tá? É o filme chamado Viver. O título que deram para o filme é Viver. E eu quero justamente linkar também com esse livro que eu acabei de ler, que é O Sentido da Vida, o livro do falecido Contardo Caligares, que deixou essa obra preciosa, lindíssima, momentos antes da sua morte, do seu falecimento. Ele escreveu esse livro e deixou como memória póstuma aí para todos nós que gostávamos muito do trabalho que ele efetuava. Tá? Então quero linkar o livro com o filme para poder refletir algumas questões. Sabe aqueles filmes, pessoal, que dá uma alegria danada da gente assistir, que tu olha e pensa e diz para ti mesmo assim, cara, finalmente uma escolha decente, né? Um filme decente, não 2 horas perdidas aqui da minha vida, 2 horas aproveitadas. E o tempo todo que eu assisti o filme, Viver, filme da HBO, eu pensava, qual o sentido da vida? Refletindo sobre a obra, né? Qual o sentido da vida, afinal? E tá aí um tema que me inquieta, pessoal, muito. A filosofia, a psicologia sempre se ocuparam, desde que o mundo é mundo, deste tema, né? Por que a gente está vivo? O que a gente está fazendo aqui? Quais são as coisas que vale a pena a gente buscar e ir atrás? E pensar sobre o sentido da vida, sobre as coisas que valem a pena, sobre o que de fato torna a vida apreciável e boa de ser vivida, me encanta muito. O que é ter e o que fazer para ter, né? Uma vida boa é uma temática que me motiva mais do que deveria até. Eu poderia perder horas, dias de sono refletindo, pensando e ouvindo sobre esse assunto. Coincidentemente, depois de eu devorar esse belíssimo livro, que eu indico a todos, eu me deparo com esse filme. E aí eu já penso um pouco nessas coincidências, nessas sincronicidades da vida, assim, né? Parece que tem coisas que chamam outras coisas, quando a gente está com a nossa alma flertando com as coisas do mundo. Me deparo com o filme e sem pensar eu vou lá, assisto e devoro o filme também de uma vez só. E depois eu vejo ele de novo numa outra ocasião, eu repito, assisto ele de novo. E aí a gente pensa, né? É incrível como muitas vezes a gente fica em dúvida no cotidiano sobre fazer isso, fazer aquilo, mas com as coisas que nos encantam, parece que não há dúvidas, né? Parece que a gente não pensa 2 vezes, a gente vai lá, devora a coisa sem pensar,
E isso é muito incrível quando algo toca a gente assim, quando algo fala de uma verdade que é nossa, me parece. Eu poderia citar aqui e falar sobre várias coisas que me encantaram nesse filme. Mas eu acho que isso cada um precisa ver e sentir por si mesmo, né? Cada um se toca com coisas diferentes. E para isso acho que só assistindo mesmo. Mas eu vou falar especificamente de uma e que tem em comum várias obras sobre o assunto e que deixaram marcas profundas em mim, que eu quero fazer questão de deixar aqui também registradas essas obras, e que tratam da mesma temática. Uma temática que eu acho que fala muito sobre o nosso tempo. A simplicidade de uma vida atenta aos pequenos detalhes do cotidiano. E quando se perde esse foco nos pequenos detalhes do cotidiano, se perde tudo. Quando eu estou nesse momento aqui gravando esse vídeo para vocês, e eu não estou curtindo esse momento, e eu estou pensando no que eu deveria estar fazendo, no que eu vou ter que fazer depois quando eu chegar em casa, eu não estou me propondo a viver a única coisa que é possível de ser vivida, o momento presente. Aquilo que eu tenho como opção de viver agora, nesse momento. Então, estar atento aos pequenos detalhes do cotidiano é isso, é saber que nesse momento, esse vídeo que eu estou gravando é tudo que eu tenho para viver nesse momento. E quando a gente perde isso, pessoal, quando a gente perde a conexão com os momentos, a gente perde, me parece, isso o Contrário do Caligari vai falar muito no livro, quando a gente acaba achando que a vida tem um sentido mais amplo, quando a gente acaba achando que o grande sentido da vida está em conquistar algo, construir algo, em chegar a uma determinada posição, em atingir uma meta determinada, a gente está desviando o foco da vida. A gente está desviando a nossa atenção da vida. Porque se eu acho que a vida, o que dá sentido a uma vida é uma grande conquista, é um grande momento, é um lugar que eu tenho que chegar, é algo que eu tenho que conquistar, eu estou desviando o foco da vida, do curtir a vida naquilo que cada momento ela tem a nos oferecer. Acreditar que grandes momentos dão sentido à vida é desviar o foco da vida. Isso é muito interessante pensar sobre isso. Um pequeno resumo do que acontece no filme. O cara, o ator principal, o protagonista, o senhorzinho lá, passa o dia todo enfiado no escritório com colegas de trabalho, vivendo totalmente no automático, sem sequer levantar o rosto da papelada, e ao se deparar com uma doença terminal, a vida se ressignifica completamente e ele começa a perceber ao redor dele um monte de coisas que até então passavam batido no automático. Eu sei que esses temas, eles sempre parecem teóricos demais, quase ninguém está preocupado em pensar no sentido da vida, no final da vida, mas aí que está, porque pensar na vida, pensar sobre a morte, pensar sobre o final, pensar sobre aquilo que faz sentido, consiste em poder viver melhor a vida, consiste em poder estar atento para que se possa viver uma vida com mais sentido. Se eu não penso sobre a vida, se eu não penso sobre aquilo que está acontecendo, se eu não penso sobre os rumos que eu estou dando à minha vida, eu acabo vivendo no modo automático sem sequer me dar conta. Então pensar que um dia a vida vai terminar e que ela não é infinita, como muitos parecem que acreditam, como se fossem durar para sempre, como se a vida fosse ter sentido sempre numas coisas, numas conquistas externas e não naquilo que se vive todos os dias, acreditar que ela só tem sentido em algo maior, é viver como se a vida não fosse acabar nunca. E aí a gente entende também como existem pessoas que conseguiram se conectar tão bem com essa essência maior da vida, que vivem de forma simples, que vivem de forma a não ambicionar grandes coisas e grandes conquistas da vida, que conseguem usufruir de pequenos prazeres, de pequenas coisas, enquanto outras precisam sempre estar almejando grandes coisas. Eu nunca esqueço que há muitos anos atrás, quando eu morava em outra cidade, na minha cidade natal, eu ia correr de tardinha, fazer exercício, e eu passava na frente de uma casa velhinha,
E todas as tardes, era tardezinha, depois das 6, o senhorzinho ficava lá sentado sozinho, com um copo de caipira, e bebendo aquela caipira e olhando para o nada. E aquilo me batia uma sensação tão boa e agradável de pensar como alguém poderia obter satisfação todos os dias estando ali, sem maiores ambições, sem maiores expectativas, na minha cabeça, claro. A pessoa vinha do trabalho, ficava ali apreciando o dia e outro dia começava tudo de novo. Isso sempre me encantava muito. Enquanto a gente estava lá correndo, lutando, batalhando, indo para a faculdade, estudando, ambicionando um monte de coisa, existiria, por outro lado, pessoas que viviam de forma simples, que viviam de forma tranquila, que viviam de forma banal, corriqueira. E aí o que é certo, o que é errado, né? Enquanto eu gravo aqui, pessoal, eu estou olhando para fora e vejo várias pessoas passando aqui. E me ocorre pensar que na cabeça de cada uma dessas pessoas existe um mundo interno subjetivo, né? Essas pessoas que estão caminhando ali fora agora, elas estão curtindo esse momento, elas estão focadas nesse momento ou a cabeça está longe? O quanto a gente consegue estar focado no momento que a gente está vivendo, né? Essa semana eu gravei uma zoação, uma brincadeirinha e postei, né, um diálogo com uma pessoa, onde eu dizia, né, perceba muitas pessoas, muitos empresários, muito dessas pessoas que têm grandes empresas para cuidar, têm grandes patrimônios. O cara entra no restaurante com o fonezinho de ouvido lá dentro da orelha, aqueles pequenininho, ele está se servindo no buffet, falando ao telefone por aquele fonezinho, ele sequer está vendo o que está acontecendo ao redor dele. Eu brincava que ele está ali falando, enquanto ele está falando, ele está soltando saliva e cuspindo na comida que todo mundo está se servindo, ele está empurrando as pessoas, ele está sentado na mesa, ele nem sabe o que ele se serviu, porque ele nem prestou atenção. Ele senta, ele está conversando, comendo, ele nem vê o que está comendo, parou de comer, ele nem sabe o que ele comeu. Ou seja, e aí a gente tem um problema muito grave hoje em dia, que é um problema de obesidade crônica. Por quê? As pessoas não conseguem estar focadas naquilo que elas estão fazendo. Esse é o grande cerne do meu livro, do meu e-book que eu publiquei, que é onde eu narro como eu emagreci e perdi 40 quilos, né, em 6 meses, sem dieta, sem medicamentos, sem procedimentos estéticos. E a base, o pilar desse book que eu escrevi está justamente nisso, no foco do momento presente, curtir cada momento presente. Eu não estou fazendo exercício físico pensando que isso aqui é um inferno, é um saco, no dia de amanhã eu não vejo a hora de sair. Eu estou curtindo aquele momento. Eu estou vivendo aquele momento. Quando eu saio para caminhar, para correr, eu estou vivendo aquele momento. Quando eu estou comendo uma maçã, eu estou vivendo aquele momento. Quando eu estou me alimentando, eu estou vivendo aquele momento. Prestando atenção na minha mastigação, curtindo aquele momento como se ele fosse o único e último momento da minha vida. Não tem segredo nenhum. A base do e-book é esse. Aproveitar e estar focado no momento presente. E aí eu pergunto, né? Estamos vivendo de fato? Ou somos mortos-vivos, uns zumbis, correndo atrás, sabe-se lá do que e para quê? Estamos nos responsabilizando sobre o rumo que a nossa vida está tomando? Ou somente deixamos fluir burocraticamente no automático? E usei essa palavra zumbi justamente porque na obra uma colega, uma menina lá, apelidou esse senhorzinho de zumbi. Porque é como se ele fosse um morto-vivo. E quantos mortos-vivos a gente não vê todos os dias da nossa vida cotidiana? Quantos mortos-vivos não estão se servindo no buffet lá no automático sem nem saber o que estão fazendo, sem nem saber o que estão comendo, sem nem saber por que estão trabalhando, sem nem saber por que estão juntando o capital que estão juntando, sem nem saber por que estão comprando coisas que estão comprando, só vivem no automático? Vivem preocupados em ter uma imagem bacana perante os outros, para serem bem vistos perante os outros, mas não sabem por que estão fazendo o que estão fazendo. Estão no automático, porque a sociedade disse que assim é a vida certa, porque aprenderam que viver é isso, porque aprenderam que essa é a vida
correta a ser vivida? Essa é uma resposta, pessoal, que eu acho que cada um deve buscar por si mesmo e que só pode ser encontrada na própria vida e na própria singularidade de cada um. Mas são perguntas subliminares que o filme coloca. O que a gente está fazendo da nossa vida, afinal? As pessoas têm muito medo de pensar sobre isso. É interessante quando a gente recebe um paciente na clínica e ele começa a pensar sobre isso, sempre há duas opções que me vem à cabeça de praxe. Ou ele fica extremamente angustiado por estar se dando conta do quanto de vida ele está deixando para trás e ele vaza da terapia, ele foge. Ou ele acaba começando a entrar em contato com os desejos dele, com a vida que ele quer viver, com a vida que ele quer para ele, e ele começa a modificar substancialmente a vida que ele está vivendo. E aí ele começa a desagradar um monte de gente que está ao redor dele. Eu vou deixar aqui, pessoal, algumas obras literárias, alguns livros que ao longo da vida têm despertado cada vez mais a busca por uma vida o mais boa e gostosa possível de ser vivida. E eu acho sim que a literatura ela auxilia muito nesse sentido, porque ela nos coloca frente a diferentes situações, a experiências que na nossa vida prática a gente jamais poderia dar conta de viver numa vida só. Então ela faz com que a gente perceba novos modos de olhar para a vida, novas vivências, novas experiências, e isso para mim é encantador, é riquíssimo. Ao escrever esse texto, por exemplo, pessoal, eu me sinto extremamente vivo, criativo e motivado. Este, no meu jeito, da minha forma e na minha singularidade, é uma das maneiras que eu tenho encontrado para dar sentido e significado a tantas coisas. Essa é uma das maneiras que eu tenho de viver, de dar sentido à minha vida. Isso é algo que me faz estar inteiro. O que te faz estar inteiro? Aonde você se encontra inteiro? Aonde você sente que a tua vida está fluindo no nível máximo, na potência máxima? Eu, quando estou aqui falando para vocês, gravando, colocando em palavras o que eu sinto, trazendo para a vivência prática do cotidiano, os meus estudos, o meu trabalho clínico, as minhas leituras, quando eu posso traduzir, consigo traduzir isso em palavras, quando eu consigo juntar tudo e transformar em palavras, em texto, em vídeo, eu me sinto vivo. Eu sinto que algo que eu estou fazendo está tendo um sentido muito grande para mim. Mas não é só isso. Esse é um sentido. Existem pessoas que encontram um sentido no cafezinho que elas estão tomando, numa conversa que elas estão tendo. A gente não precisa de grandes momentos para ter sentido na vida. Esse momento que eu estou fazendo, que eu estou falando, é um momento de ápice, onde para mim a vida se torna mais encantadora, onde eu sinto que eu estou no auge da minha potência. Mas tem pessoas que não precisam disso. Então é importante que a gente conheça aquilo que faz sentido para nós, aquilo que nos encanta, aquilo que faz a nossa alma brilhar. Né? É só assim que a gente se conhece um pouco mais. Então, as obras que eu quero deixar aqui para vocês. Bom, primeiro, já falei o sentido da vida contada do Caligares. Leitura que não pode faltar. Aqui ele vai falar um pouco sobre a vida dele, ele vai falar do sentido que a vida tem para ele, o que significa o sentido da vida, que eu já dei um pouquinho, que é essa coisa das pequenas coisas, de não ambicionar grandes coisas, mas ele vai fazer toda uma reflexão, muito bonito, muito bonito. Outro que eu quero deixar é Milan Kundera, também falecido há pouco tempo, faleceu esses dias, A Insustentável Leveza do Ser, um livro clássico de filosofia, onde ele vai mostrar o quanto a nossa vida é complexa, o quanto a nossa vida é difícil, o quanto é difícil encontrar uma leveza na nossa vida, porque a gente passa por inúmeras situações que tornam a nossa vida um desafio diário. Quando a gente acha que está tudo bem, quando a gente acha que está caminhando tudo bem, acontece uma reviravolta, e o quanto é importante que a gente esteja aberto para viver essas reviravoltas da vida, né? Obra indispensável. O Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. Uma obra riquíssima também, vai mostrar
a saga de uma pessoa que está incompatível com a sociedade, que não consegue se adequar, que não consegue se adaptar, que não consegue engolir muita coisa do que acontece na vida dele. E ele começa a refletir também à beira da morte sobre várias coisas, sobre relacionamentos que ele viveu, sobre coisas que fizeram sentido para ele, sobre coisas que ele deveria ter prestado mais atenção e não prestou, enfim. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um psicanalista, psiquiatra, existencialista, vai narrar aqui a história de quando que ele passou no campo de concentração, como ele fez para superar esse momento, como ele fez para viver e conviver com a morte ao lado dele todos os dias, como ele fez para buscar sentido na existência e podendo imaginar que existia uma forma de sobreviver a tudo isso, como ele fez para poder sobreviver em meio ao caos sem perder a graça e a gana de viver. Muito legal também. Um dos livros mais bacanas que eu li na vida, As Coisas da Vida, é do Paul Guimard, Prêmio dos Livreiros da França de 1968, é um livro antigo, está todo ferrado aqui, eu comprei num sebo. Narra a história de um empresário, viajante, que vivia a milhão, correndo o tempo todo e que sofre um acidente de carro justamente por estar nessa loucura. E a partir desse momento ele fica entre a vida e a morte e tendo consciência ao redor do que está acontecendo ao redor dele e pensando nas coisas que ele não fez, nas coisas que ele viveu, quanto ele gostaria de estar fumando um cigarro, tomando um café, como aquele cara que está ali olhando ele todo acidentado e quebrado, e como ele gostaria de estar sentindo prazer de estar vivendo aquilo e não pôde viver e nunca viveu, o cheiro da mata ao redor dele, ou seja, os sentidos dele captam outras coisas que até então não captavam. Victor Hugo, O Último Dia de um Condenado, um livro incrível também, que vai falar sobre o último dia de um condenado. Um cara que está sendo, que foi condenado à morte por um ato que ele cometeu, que não fala o que é no livro, mas ele foi condenado à morte e ele está vivendo aqueles últimos momentos de ir para a guilhotina e o que ele está pensando, o que ele está vivendo, como ele está refletindo sobre tudo isso, o que está passando no mundo interno dele, momentos antes dele pagar com a vida, né? Pagar a pena dele com a vida. E também o último livro que não está em mãos aqui, que está emprestado, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Um livro também belíssimo, que vai contar a saga de uma pessoa, de um juiz que se depara com uma doença terminal e começa a ver toda a hipocrisia social que ele vivia, os amigos que ele achou que tinha, não tinha, a família que ele achou que se preocupava com ele, que não se preocupava, e o quanto ele passou a vida toda focado e fixado nisso e deixou a vida dele de lado, deixou de viver coisas que ele gostaria de ter vivido e que nunca pôde ser vivida. Certo, pessoal? É engraçado, né? Quanto mais a gente toca na vida, parece que mais a vida toca em você. E quanto mais você se depara com essas obras, quanto mais você lê, quanto mais você atende pacientes, quanto mais você vive a vida, se abre para viver experiências singulares no cotidiano, parece que mais essas experiências chegam até você. E isso, por mais bacana que seja, isso não exclui a dor, não exclui o sofrimento, porque viver a vida também é viver os sofrimentos. Não dá para viver as alegrias se não se estiver aberto para experimentar boas tristezas, pessoal. Como o Contar do Carigares vai falar aqui lindissimamente no livro, né? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê, por exemplo, na clínica, pessoas que vêm buscar soluções medicamentosas para problemas do cotidiano. Ah, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi uma pessoa da minha família, eu estou sofrendo e eu quero parar de sofrer. Eu não quero viver esse luto e essa dor. Pois é, você só vai perder um pai, uma mãe, uma pessoa da família uma vez na tua vida. Você quer se amortecer, você quer se anestesiar, ao invés de viver um momento único e singular desses, ao invés de viver o luto, o velório do teu familiar, sei lá quem for, uma perda, um término de relacionamento, ao invés de viver esse luto, que é um luto necessário para que a vida tenha sentido, você quer se anestesiar e não viver algo que você vai ver uma vez numa vida só. Você quer evitar isso.
Tem um livro que eu lembrei agora também, não trouxe aqui, mas também é um livro que eu indico. Agora que eu lembrei, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, alguma coisa nesse sentido. O que a autora vai trabalhar nesse livro? Ela é uma médica, acho que é oncologista, se eu não me engano, posso estar falando besteira. Que a morte é um dia que vale a pena ser vivida. Se fala muito hoje em dia de não se viver a morte. As pessoas dizem assim, ai que bom, ele morreu e nem viu que morreu dormindo. É óbvio, ninguém quer sofrer no dia da morte, ninguém quer sentir dor, mas é muito bom quando a pessoa pode viver a morte dela, porque ela vai ver uma vez só a morte dela na vida dela. Viver a própria morte é uma experiência. Sentir que a vida está chegando ao fim é uma experiência. Ser privado de experiências numa vida, ser anestesiado de experiências numa vida, não faz sentido. É preciso se viver os momentos da vida, por mais dolorosos, sofridos que eles sejam. Viver a morte, a nossa, a do outro, de alguém querido, falar sobre isso é essencial, é fundamental, porque falar sobre a morte é falar sobre a vida. Esse mês, só lembrando, é o mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. É um mês onde a gente fala sobre o suicídio, um tema que ninguém quer falar. Falar sobre suicídio é falar sobre a vida. Falar sobre o desejo de morrer é falar sobre a vida. Porque é só falando sobre aquilo que a gente pode evitar que algo desse nível aconteça. Então é preciso falar sobre as dores, sobre os nossos sofrimentos, vivê-los. A gente precisa sair dessa cultura que acha que o sofrimento, a dor é ruim. Não. Como dizia o próprio Contar do Caligares de novo, e esse é um emblema de vida que ele tinha, e todo o livro se baseia nisso, eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. O que é uma vida interessante? É uma vida com altos e baixos, é uma vida onde cada momento seja vivido como forma única, onde a gente não precise viver uma vida automática, na homeostase, perfeita, uma vida que não tem emoção, uma vida que não tenha graça, uma vida que está sempre lindinha, equilibradinha, anestesiadinha. Certo, pessoal? Me alonguei mais do que eu desejava, do que eu queria, mas o tema ele dá margem para falar muita coisa. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de comentar o vídeo, toquem a sinetinha para receber novos vídeos e compartilhem com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês acham que possam se interessar pelo vídeo, tá? Contribuam com o meu canal, ajudem, façam com que esse canal possa crescer e atingir cada vez mais pessoas. Um abraço, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.